Olá pessoas, eu sou o Juliano e você está no Bingo Conteúdos Literários. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre quais foram as minhas dificuldades, as principais dificuldades que eu tive no processo de escrita e publicação do meu livro, que está aqui, Lucas, A Esperança do Último. Eu coloco ele sempre aqui de cenário e eu vou mostrar, vou falar para você quais foram os principais pontos que quase me fizeram desistir desse projeto. Mas antes de eu falar sobre isso, se inscreva no canal, curta esse vídeo, conteúdos literários recorrentes aqui, beleza? Bom, é importante falar que eu comecei a idealizar a escrita de um livro lá em 2017. E o Lucas ele foi publicado em janeiro de 2021, ou seja, 1 ano e meio atrás. E durante todos esses anos, antes da publicação dele, eu rateei várias vezes, eu começava, parava, e eu não estava entendendo por que eu não conseguia desenvolver uma história. Eu pensava assim, será que é tão difícil assim escrever um livro? Foi então que eu comecei a pesquisar na internet, para ver se tinha outras pessoas que passavam pela situação parecida com a minha, de não conseguir publicar, e eu me deparei com diversos conteúdos voltados para escritores. Eu comecei, isso foi lá em 2019, foi quando o Bingo surgiu também, que eu comecei a estudar, comecei a pesquisar e publicar aos pouquinhos alguns conteúdos para escritores, e hoje tem mais de 650 lá no blog, e eu comecei a escrever para ajudar outras pessoas que estavam passando por essa dificuldade. E aí, quais foram, de fato, as minhas principais dificuldades na publicação do meu livro? Primeiro era sobre escrever. Como que escreve um livro? Por onde começa? Tem alguma estrutura? Não tem? Tem regras? Tem boas práticas? E eu lembro que, na época, um dos poucos portais que me apareceu assim, com alguns conteúdos relevantes foi o Clube de Autores, que me ajudou me ajudou principalmente a entender as principais etapas e o que eu deveria buscar na hora de fazer a autopublicação. Eu comecei a estudar também sobre o papel das editoras, principalmente aquelas voltadas para os autores independentes. Então, essa dificuldade minha de o que escrever, de qual estrutura seguir, que inclusive eu formalizei numa metodologia 3EPV, tem aqui no link da descrição da plataforma de cursos, é um curso gratuito que eu ofereço sobre estruturação de um livro, tá? Sobre as etapas do zero até o livro publicado, beleza? E aí veio a dúvida de como publicar. Poxa, eu preciso de uma editora? O que é de fato publicar um livro? E eu passei a entender que existem 3 formatos, Autopublicação, quando o próprio autor dá as caras, ele mesmo publica, ele registra a sua obra e tudo mais. A publicação via editoras independentes, que foi a opção que eu tive, que eu escolhi, anos atrás, e também a publicação via editoras tradicionais, que aí você é selecionado por uma editora e essa editora faz todas as etapas, todo o processo de publicação. Esse é muito mais difícil, não é você que decide, sim é a editora que decide quais autores ela tem, beleza? E aí tive outra dificuldade de como conquistar leitores, onde que esses leitores estão na internet, que tipo de comportamento que eles têm, o que eles buscam, os leitores eles leem livros nacionais ou não. Eu comecei a pesquisar bastante também, tanto é que esse foi um dos principais motivos da criação do Pode Ler e Escrever, que conversando com escritores, e lá a gente conversa 2 vezes por semana, eu consegui entender quais foram as estratégias que eles utilizaram para alcançar mais leitores. Então, foi uma dificuldade que eu tive, que eu não fazia a mínima ideia de onde que os leitores estavam, o que eles procuravam, quais plataformas eles compravam livros. E aí, por fim, que eu acho que quem está começando no mundo da escrita tem que fazer, que é entender o meio literário. A gente nunca vai entender 100%, porque o mercado é dinâmico, ele muda muito, e são muitas informações, vários players no mercado, mas é importante entender quem são os principais autores nacionais, editoras nacionais, ferramentas de publicação, quem são os principais produtores de conteúdo, quais são os principais perfis, e ir cavucando, e pesquisando, estudando para se inserir nesse meio, e quanto mais você se insere, menos surpresas aparecerão. Então, vamos listar aqui as principais dificuldades que eu tive. Como escrever um livro, e aí eu contornei tudo isso, pesquisando na internet, estudando e publicando sobre aquilo que eu estudava. Aí vinha, depois de escrever, como que publica um livro. Eu entendi esses 3 formatos de publicação. Depois, como conquistar leitores.
E aí é um trabalho muito de pesquisa e buscar a ajuda de outras pessoas que passaram por essas dificuldades e, por fim, entender o meio literário que a gente pode colocar como a junção de todos esses pontos, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha ficado talvez um pouco mais claro sobre os caminhos que eu segui. E se você está começando na escrita, se você está querendo publicar seu primeiro livro, olhe os links aqui na descrição, tem do site que tem muito artigo para você ler. O próprio canal aqui do YouTube tem mais de 140 vídeos sobre escrita criativa, tem minha plataforma de cursos, enfim, tem uma infinidade de conteúdos aí para você, beleza? Valeu, tamo junto!